Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor. Este programa, este encontro semanal da Arquidiocese de Londrina, onde juntos queremos sempre mais imergir na nossa vocação para aumentar e intensificar em nossa arquidiocese a cultura vocacional. Gostaria de, antes de darmos prosseguimento, acolher os nossos amados seminaristas. Seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde, Padre Wendel. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Alvorada. Também ao Vitor. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham. E hoje nós estamos aqui com uma visita especial que vai nos ajudar a encerrar este mês de setembro, onde nós queremos refletir sobre o sentido da vida, ser e estar no mundo, com a presença do doutor, nosso psicólogo muito querido dos padres da Arquidiocese, o Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. De bom. Muito bem, amado coração, vamos darmos continuidade ao nosso encontro, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com as palavras de Dom Albano, vamos juntos pedirmos para que a Santíssima Trindade continue plasmando vocações para toda a humanidade. Rezemos juntos. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Minha saudação também à minha família, que sempre, todo sábado, estão conectados, nos acompanhando todo o nosso programa. Também nossa saudação à comunidade São Pedro e São Paulo, que nós estivemos no domingo passado na formação litúrgica, a Paula, que sempre está nos acompanhando, e tantos outros que nós soubemos, para nossa grata surpresa, que sempre estão conectados no programa vocacional. Nossa gratidão pela acolhida de vocês, do Padre Valdomiro, toda a comunidade, principalmente aqueles que estiveram se atualizando na formação sobre a música litúrgica, a musicalidade para a transfiguração, para a transformação radical do nosso ser, do nosso coração. Então, nosso abraço, nosso beijo a todos vocês. Também nostro saluto a voi tutti, amorevoli cuori di Gorlago, in modo speciale a Maria, ma anche alle famiglie di Macerata sul Piave, che sempre ci accompagnano in questo incontro vocazionale, anche le sorelle di Roma, di Claretiane, ma anche le sorelle figlie della Dolorata, che sempre stanno ci accompagnando. Nostro saluto a voi tutti. Oggi parleremo sul senso della vita, il senso di vivere. Amados corações, hoje nós então queremos partir de um texto bíblico aonde queremos entender a profundidade da nossa existência, celebrando o momento presente, celebrando a vida, para juntos sempre mais projetá-la para o alto. Como dizia Pier Giorgio Frassati, somos para o alto. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar você agora a escutar o Evangelho que o Vitor irá proclamar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flautas para vós
e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come, bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado coração, esse evangelho que nós escolhemos para o nosso último programa do mês de setembro, Setembro Amarelo, onde queremos sempre mais intensificar o desejo e a celebração da vida, da existência, nos fala sobre as insatisfações geradas, né, nas relações humanas, trazidas também no nosso interior, aonde nós vamos então projetando isso na vida comunitária, no encontro com o outro, na sacralidade, na liturgia. E é interessante que os padres da igreja, ao interpretarem este evangelho que nós acabamos de escutar, fala justamente que como, por exemplo, o Ambrósio vai nos dizer que a lamentação é fruto da insatisfação, é a indiferença que se faz mediante a presença de Cristo. E isso acontece quando nós não aceitamos o plano divino da salvação. E então nos vem a insatisfação. Próprio da criança, né? Pueri, como diz Santo Agostinho, que está insatisfeita com tudo que faz, com toda a movimentação, com tudo aquilo que é oferecido, ainda fica a insatisfação. Depois, Máximo de Turim, falando sobre este evangelho, ele vai recordar que esse tocar flautas, dançar, é próprio das bodas nupciais. A musicalidade, né, a dança faz parte das núpcias do Cordeiro. Então, quando Jesus traz presente para nós neste evangelho esta presença da música e da dança, quer nos recordar nas palavras de Máximo de Turim que nós somos chamados a adentrar na festividade do Cordeiro Pascal, que é esta festa aonde ele nos oferece a salvação, a misericórdia, o amor sem limites. É o desejo, como diz Máximo de Turim, de nós deixarmos as lamentações e adentrarmos na alegria do ressuscitado, do Cordeiro Pascal. Mas também Ambrósio vai intensificar dizendo assim, olha, nós devemos recordar que a lamentação é próprio do funeral, é próprio da perda, mas a festa é próprio da presença do Senhor, que perdoou os nossos pecados e então nos inseriu na sua festa nupcial. Por isso, nós somos chamados, com as palavras de Cirilo de Alexandria sobre este evangelho, a não sermos pessoas que revelam manifestam ao outro uma atitude, uma presença, um gesto pueril, ou seja, de criança, infantil, mas que nós, enquanto batizados, imersos em Cristo, somos chamados a manifestar a realização, a alegria de celebrar o momento presente na presença do sagrado. E o Papa Francisco já dizia, né, que muitas pessoas têm o desejo de cultuar, entre aspas, nas palavras do Papa Francisco, a deusa lamentação. A deusa lamentação é fruto, né, desta insatisfação do coração, do qual nós somos chamados então a superar. E hoje eu quero convidar você de modo particular, a partir deste texto, deste evangelho, a nós refletirmos como está o nosso coração. Nosso coração chamado por Deus, que Deus que deseja a nossa salvação, deseja a nossa realização e nos oferece possibilidades na liturgia e na vida
para encontrarmos essa realização, como nós estamos acolhendo e vivenciando esse mistério pascal em nossa vida. E como que nós vamos fazendo isso? Descobrindo o sentido de ser e estar no mundo. Por isso, o meu convite a você é que nós, agora você prepara o seu chá, o seu café, para juntos logo mais darmos continuidade a esta bonita reflexão aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família. Amado coração, então hoje o nosso programa vocacional, Vocação, um chamado de amor, quer refletir, trazer para nós presente a importância de nós estarmos pensando sobre o sentido da nossa vida, o sentido de ser e estar no mundo, a celebração da vitalidade que é tão importante, porque o chamado de Deus é um chamado à celebração da vida, é um chamado à plenitude, um chamado à realização. E nesse sentido, então, nós estamos trazendo presente este texto que fala da lamentação, da não participação profunda na festa do Cordeiro Pascal, Jesus, que nos chama a celebrar este mistério da vida nova, da redenção que Ele nos oferece nas núpcias pascais. E hoje então nós convidamos, e com a graça de Deus o Pedro aceitou, a presença do Pedro. Para mim é muito assim, é até emocionante, Pedro, porque eu disse para o Carlos, né, você me ajudou muito quando eu estava no propedêutico. Tinha lá os meus 17 anos, mais ou menos, 18 anos, com grandes questionamentos interiores, uma história-vida marcada também por sofrimentos, né? E então, dentro da proposta do seminário, uma vez por semana a gente sempre se encontrava. No primeiro encontro foi um pouco resistente, né, esse medo de adentrar na profundidade do ser, mas eu sou muito grato, porque aqueles encontros, até hoje, assim, minha vida, sempre diante de alguma coisa, eu volto lá naquela sala, naquele consultório onde você com atenção me escutava, me ajudava a buscar sempre mais o sentido da vida, porque eu cheguei ali mesmo propedêutico, depois de 3 anos de seminário, mas vinha um pouco ainda dúvidas, incertezas, né? E todo o sofrimento que eu tinha carregado também da minha infância me fazia, com um pingo d'água, fazer uma tempestade. Eu me lembro um dia que você me chamou a atenção disso. Wendy, será que com um pingo d'água nós estamos fazendo uma tempestade, né? E tudo isso foi assim, uma grande ajuda para mim, né? Assim, eu quero externar isso como gratidão mesmo. Gratidão pela sua presença naquele momento na minha história-vida, que hoje no meu ministério tem reflexos positivos, né? Me faz ajudar a compreender bem o ministério, o encontro com o outro, e depois também a sua presença hoje aqui encerrando conosco o mês de setembro, com certeza vai ser uma luz para os corações que às vezes está lá ainda preso a algumas obscuridades, né? A perda do sentido da vida, que nós hoje queremos retomar. Mas para quem está nos acompanhando, se apresente um pouquinho de onde, qual é a paróquia que você participa, fala um pouquinho do seu trabalho para nós. Bom, meu nome é Pedro, sou psicólogo e participo da paróquia São Vicente de Paulo. Me formei em 92 e de lá, desde que eu me formei, eu fui chamado por um padre a estar ajudando, né? O seminário, o Paulo VI, o propedêutico, alguns até candidatos da filosofia. E assim, era um desafio muito interessante, porque eu entendia que a psicologia ela podia ajudar muito nisso, né? A psicologia
diferente do que muitos pensam, né, que é que caminham separados, não, porque se trata, depende, claro, da interpretação que você faz. Né? Então ela pode auxiliar muito porque se trata do ser humano, do psiquismo do ser humano, Sim. né? Não tanto da espiritualidade do ser humano, mas para que o ser humano tenha a espiritualidade, ele precisa ter um psiquismo, ele precisa entender a si mesmo, ele precisa conhecer os seus limites, ele precisa conhecer a sua história, como você disse, e em cima até disso, padre, que você falou, que o senhor falou, uma das coisas que te conduziu até esse trabalho foi o sofrimento. Foi. Vamos dizer assim, como que o sofrimento muitas vezes é mal visto pela sociedade, pelas redes sociais, né? Quer dizer, e nesse sentido o sofrimento foi aquilo que te ajudou a crescer, a buscar caminhos, a buscar soluções, a se conhecer, porque à medida quando você se depara com um conflito, com uma dificuldade, ou você desvia, ou você vai para o caminho alternativo, sei lá, droga, ou mesmo fuga, né? Ou você busca uma compreensão, fazer daquilo, né, um crescimento para a sua vida, para que você, como o senhor mesmo disse, até hoje você, né, naquela frente de batalha que você fez, né, que a gente ali no consultório só ajudou a travar, a conhecer, né, mas te ajuda até hoje. Instrumentos que você conseguiu, que talvez se você tivesse tudo bem, né, apesar que, claro, é difícil uma pessoa estar tudo bem, a não ser que passe por cima e seja, né? Mas, quer dizer, te ajudou a conhecer, a encontrar instrumentos, né? A encontrar armas para você até hoje poder utilizar disso. E foi um crescimento, né? Então, assim, eu via que a psicologia poderia, vamos dizer assim, ajudar muito nesse sentido. E a questão do sentido, da busca do sentido. Quer dizer, no sofrimento, seria muito mais interessante, ao invés de perguntar por que eu estou sofrendo, como uma revolta, como uma reação àquilo. Não, mas por que isso está acontecendo comigo? Para que está acontecendo? O que eu posso fazer com isso? Né? E aí muda o sentido. E aí você começa a olhar para você e fazer daquilo, né, uma caminhada. Né? Aí entra a questão do Viktor Frankl, né? Quer dizer, ele onde que ele construiu a teoria dele? Dentro de um campo de concentração. Que era puro sofrimento. Né? Que era sem esperança alguma de muitas vezes de sobrevivência. Pessoas do seu lado, né, estavam ali morrendo, e ele encontrou ali, ele viu que se ele pudesse sair daqueles muros, mesmo na sua compreensão, na sua esperança, ter esperança, ter fé, ele poderia encontrar, né, forças do que muitos ali tinham desistido. Muitos ali estavam se entregando para aquele sofrimento, se entregando, né? A gente pode fazer até uma comparação com as questões da vida, né? Como que a vida às vezes traz sofrimentos que vai derrubando a gente, vai derrubando. E se eu não vou assimilando, se eu não vou me entendendo dentro dessa bagunça, eu paro, eu desanimo, eu desisto. Né? Então, graças a Deus o senhor não desistiu, graças a Deus o senhor encontrou caminhos, encontrou saídas e cresceu. Hoje, né, um excelente padre, né, que pode ajudar quantas pessoas a também encontrar, né, sem contar do sacramento, né, que o senhor leva e tudo. Então, essa descoberta de que
o sofrimento ele não pode ser parado nos muros naquela situação, e sim transcender aquela situação. Isso, transcender. Que é a palavra-chave de Viktor Frankl, né? Transcender aqueles muros do campo de concentração. Me recordo que foi um livro que o senhor me indicou a fazer a leitura. E ali, sabe, abriu janelas para a minha vida, para a minha existência. Esse livro está na 64 edições já. Né? Então, assim, abriu as janelas, né, sabe, para eu me entender o que eu estava passando e projetar a minha vida também. E ali, por isso que para mim eu me emociono da sua presença, porque ali eu aprendi a dar nome ao sofrimento, né? E também a ver que o que eu aprendi com o sofrimento, que isso que é interessante também, né? Que a gente vivenciamos a nossa essência, o nosso modo de ser, mas ainda a gente não compreendeu o que aprendemos com o sofrimento. E é este o desejo hoje, amado coração, que nós temos, que cada um de vocês, com a presença do Pedro, possa descobrir a essência da sua vida e o que você aprendeu no sofrimento, dando sentido à sua existência. Amado coração, nós estamos refletindo a importância de nós celebrarmos a vida, celebrarmos a nossa existência, buscando sempre o sentido da vida. E este sentido da vida, como nós escutamos no bloco anterior, está em transcender a nossa existência, transcender os sofrimentos, para juntos então sempre mais buscarmos no sagrado, na transcendência, o sentido de ser e estar no mundo. Pedro, agora eu passo a palavra para os nossos amados seminaristas, que com certeza têm alguns questionamentos diante dessa temática tão presente hoje na nossa vida e que também pode nos ajudar a celebrar a nossa vocação. Bom, Pedro, como que nós podemos redescobrir o sentido da vida em meio então a essa sociedade que vive um excesso de aceleração, onde tudo deve ser imediato, né? Nós sabemos hoje que as empresas, elas olham para as pessoas como utilidade, né? A pessoa é aquilo que ela produz, aquilo que ela desempenha, né? Então como que nós podemos descobrir o sentido da vida, redescobrir, na verdade, o sentido da vida em meio a tudo isso? Esse é um ponto extremamente importante, porque realmente hoje, você imagina a quantidade de informação que a internet traz. A gente mesmo, se você se entrega para estar vendo tudo que está... Às vezes está acontecendo alguma coisa e você quer acompanhar, você se perde, porque é muita gente falando, são muitas opiniões, né? Sim. São questionamentos, então você fica meio que cego, perdido num tiroteio, né? Então, assim, mais uma vez, quer dizer, eu tenho que voltar para mim, para o meu interior. Eu tenho que escutar minha voz. Eu tenho que entender o que aquilo está querendo dizer para mim. Porque senão eu não vou conseguir assimilar aquelas ideias e eu vou entrar num conflito, vou entrar num vazio. Porque é a mesma coisa que você vai estudar para uma prova e você começa um livro, depois você vai para outro, você se perde, você entra, você fala, eu não sei nada. Você entendeu? Você não foca, você não consegue focar. Hoje, a internet confunde muito, não é? Então, eu acho que a gente poderia dizer, né, padre, como cristãos, a gente tem ferramentas, não é? De uma meditação, de uma vamos dizer assim, eu particularmente eu confesso que eu tenho a meditação do Rosário. É uma coisa que ele e assim, num dado momento, num horário X da madrugada até, né? Eu consigo assimilar todas essas informações e ver aquilo que é bom para mim. Porque se a gente não para e vai só recebendo, como é que a gente vai digerir tudo isso? Né? E se a gente tem, né, condições de fazer uma boa reflexão, claro, direcionado a uma espiritualidade cristã, que vai também te dar
um sentido, que vai te dar um norte, que vai te dar um discernimento, né? Por isso que eu digo, a psicologia, ela não consegue caminhar sozinha. O ser humano não consegue caminhar sozinho. Ele não é uma coisa só. Ele, né, como no seminário muito se fala, né? A gente somos várias dimensões, né? E eu não posso estar olhando só para uma dimensão. Eu tenho que estar caminhando com todas elas junto, né? A espiritual, a intelectual, a psíquica, a social. Nós precisamos do outro, né? Então, frente a tudo isso, quer dizer, eu tenho que ter um momento de parar, silenciar dessa barulheira toda, porque senão você se perde, né? Você vai acabar nem acreditando naquilo que você construiu, né? Porque vai ser destruído. Aliás, hoje, né, quer dizer, se fala muito sobre isso, né? A desconstrução, né? Então, olha o perigo que é isso. Sim. Desconstruir. E a gente sabia que uma vez que começa nessa desconstrução, o ser humano fica solto, fica perdido. Porque o que é a construção? Numa construção, o que são as bases? Se você vai tirando as bases, não, isso aqui não é mais assim, agora tira. Isso aqui também não é. A família não é, né? Entende? Nessa linha, nessa dimensão, isso aqui não é, isso aqui não é, não é. E aí você fica sem base, você fica solto, você fica perdido. Aí você entra numa crise, aí você entra num vazio, até o Viktor Frankl trabalha isso, né? Vazio espiritual, né? Eu vou manter o assunto, mas trazer também para uma temática da vocação, que é o que a gente sempre fala. Nós mesmos na nossa vocação, a nossa vivência como seminário, a gente lida muito com questões da decisão fundamental, que é a pergunta-chave, e sempre é também a pergunta-chave quando a gente trata com os vocacionados. E de fato, como o Carlinhos trouxe, você trouxe é a questão de como parar nesse mundo cheio de informação, nesse mundo cada vez mais frenético. Qual deve ser os passos para tomar uma escolha tão fundamental hoje? Assim, se você não parar, você não consegue, né? Você não vai nem conseguir ouvir, se a gente for falar numa dimensão espiritual, ouvir o que Deus tem para você, né? Você tem que parar. Tal, quer dizer, uma hora da vida, um momento da vida, e discernir. Eu acho que não só parar, mas também discernir. Nem tudo vai ser bom. Nem tudo vai ser possível de ser seguido, né? Eu até gostaria de trazer o Freud, do qual eu me formei, né? Às vezes também, como digo, se engana muito de dizer que Freud, ele caminha longe da espiritualidade. Não. Ele apenas diz que você tem que... Por exemplo, ele já traz, em vez de sair em busca do sentido, ele traz a libido conduz a nossa vida, né? Então, mas conduz a minha vida, mas o que é essa libido para mim? O que ela significa para mim? Não é que eu posso fazer tudo. Não, eu não posso fazer. Não é que eu posso fazer tudo. Algumas coisas, inclusive o poder fazer tudo é uma imaturidade, é uma infantilidade. O adulto, ele discerne: isso posso, isso não posso. Isso eu escuto, esse eu não escuto. Esse eu acolho para mim, esse não. Isso é a vida adulta, né? Não porque eu estou vendo lá várias verdades, eu vou acatar tudo. Não. Há um sinal de maturidade, e eu também consegui discernir o que me é agradável, né? E dentro da visão cristã, o que é agradável a Deus também, né? Que aí você está fazendo um crescimento e uma formação humana. Você está caminhando para... né? Então eu acho que o parar é importante, mas o discernir também. Será que isso é bom? Será que isso não é? Né? Para isso tem até mesmo os padres, né? Vocês fazem a direção espiritual, importantíssimo. A terapia, importantíssimo. Eu acho que todos deveriam passar, independente. Não, mas ele tem problema. Não é questão de ter problema. A questão é que ele precisa. É como se fosse, como o padre falou, quer dizer, era um lugar que ele se ouvia, que ele se analisava, ele encontrava caminhos, não é? É um laboratório pessoal, individual. Isso tem que ter, né?
esse momento para te ajudar a dar uma resposta, né? Muito bem. E tem um filósofo sul-coreano que ele fala que, Byung-Chul Han, que ele fala que hoje nós vivemos em uma época que perdeu, né, os tempos de festa, perdeu sua força a questão da celebração, né? Como falar assim em sentido da vida, em sentido de celebrar a vida em tempos assim que está marcado por um cansaço, pela falta de alegria verdadeira, por uma falta de autenticidade, né? Como que nós podemos falar em sentido da vida em meio a tudo isso? Essa avalanche de conteúdo, realmente, eu acho que dá tristeza, né? Porque o teu aparelho psíquico não consegue assimilar, né? Eu acho que, mais uma vez, ter esse discernimento. As celebrações, por exemplo, eu poderia chamar dos rituais. Nós temos que estar atento aos rituais, né? Hoje você faz a filosofia, é isso? Sim. Daqui a um tempo você termina, você tem que comemorar isso. É uma vitória, né? Você chegou a um estágio, então você tem que... eu gosto muito da reflexão, às vezes, dos estudantes, dos candidatos ao seminário, ao sacerdócio, projeto de vida, né? Eu cheguei até aqui, agora que eu vou fazer, né? Então, apesar de que o mundo está numa avalanche de coisa, de velocidade, a gente fala, nossa, já é sexta-feira, nossa, já é... A gente tem que tentar desacelerar isso. O senhor acha que as redes sociais contribuíram para essa sim. aceleração, para essa perca de celebração? Porque tem, né, hoje todo mundo pode falar. Todo mundo pode colocar sua ideia. Tanto assim que até começa a acontecer os golpes, né? Todo mundo tem direito a falar, a colocar lá, e você, né, a pessoa nem sabe se ela tem uma formação, se ela é preparada para aquilo que ela está falando, não é? E às vezes tem pessoas que seguem. Sim. Nesse caso, a internet tem tudo, né? Tem, né? Psicólogo, tem juiz, tem tudo. Tem até Deus, né? E aí o cara acha que entendeu? E aí tem, como as pessoas estão carentes, não é, de ouvir, de ter uma informação, elas acabam entrando e acabam, né, esses desafios acabam fazendo coisas absurdas. Sim. Né? Sim. Muito bem, amado coração, nós estamos aqui buscando, né, através dos questionamentos dos nossos amados seminaristas, a sempre buscar esse sentido de celebrar o momento presente, celebrar as etapas da nossa vida, as superações, com a ajuda do Pedro. Amado coração, hoje nosso programa repleto de emoções, questionamentos, porque nós queremos, né, celebrarmos sempre mais esse primeiro chamado que Deus nos faz, que é o chamado à vida, o chamado a celebrar a existência, que é dom divino do qual todos nós, a cada dia, somos convidados a escutar esse apelo de Deus para nós continuarmos, ainda que imersos em sofrimentos, em confusões, como nós acabamos de escutar, diante de tantas informações, tantas verdades, buscarmos realmente no discernimento o sentido de ser e estar no mundo. Nesse sentido, eu gostaria de pedir para o Vitor fazer mais um questionamento para o Pedro, e depois a gente continua neste último bloco refletindo essa importância do sentido da vida. Pedro, trazendo uma discussão muito importante para a gente no seminário e na vida cristã, a gente sempre não tratar como dualidade, né, de corpo e alma, mas tratar como um só, que é o que de fato nós somos. Dentro dessa questão do vazio, das consequências, principalmente, é possível, psicologicamente falando, fazer uma distinção de corpo, alma ou do indivíduo como um todo? Vamos dizer assim, é uma combinação, né? Essas diversas áreas têm que caminhar, têm que crescer, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Hoje se fala muito, né, ainda bem, da atividade física. É fundamental. Hoje se prova, a ciência prova que
neurotransmissores, que a questão neurológica melhora quando eu tenho essa relação com o meu corpo, de saúde, não é? Não tanto de vaidade, sim de saúde, porque eu estando bem, quer dizer, a minha saúde está estando bem, eu vou estar bem, não é? E claro, como já pincelamos aqui, quer dizer, a espiritualidade é fundamental, não é? Não tem como o ser humano ser desconectado do mundo, não é? E sem saber que ele tem um transcendente aí, que ele tem alguém por ele. Inclusive, quando ele percebe isso, em muitos casos, acalma, né? Ele saber que ele não está sozinho, né? No mundo, que não é que tudo não vai chegar diretamente a ele, ele tem alguém por ele, ele tem alguém que vai protegê-lo. Então, quando ele tem esse sentimento de pertença, ele acalma, ele tranquiliza, ele consegue tomar, né? E nesse sentido também eu acho que a relação com o outro, né, também é importante. Quer dizer, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Eu preciso, sempre quando fiz o trabalho com os seminaristas, ou mesmo com padres, eu trabalhava essa questão de vocês terem entre vocês uma amizade, né, uma convivência, um querer saber do outro, conviver com o outro, uma parceria, né? Que vocês, quer dizer, vocês são uma família e essa família tem que ter uma convivência, né? Não pode ter, quer dizer, eu me formei, cada um vai para um lado e fica, né? Principalmente os diocesanos, né? Sofrem muito com isso. Então, assim, o indivíduo ele está integrado, né, em todas essas, né? Não sei se dá tempo, mas me fez pensar na questão da pandemia. Sim. Né? Uma relação com a questão do campo de concentração. Nós vivemos um campo de concentração. Sim. Né? E aqueles que conseguiram enxergar o outro, não se isolar, não desanimar, ele encontrou um sentido nessa pandemia, quando ele começou a cuidar do outro. Quantos casos nós vimos de pessoas um ajudando o outro, né? Mas também vimos casos de isolamentos, né? Frente à situação, se isolaram. Isso causa muitos prejuízos ainda hoje, né? Então, como que o indivíduo, né? A psicologia, o indivíduo, quer dizer, a saúde, o corpo, tudo isso tem que estar integrado. E eu preciso entender que o ser humano é importante para mim, né? Eu preciso ajudar. A caridade não é só, eu vou fazer... Não, eu preciso. O Vitor Frankl trabalha muito isso. Quer dizer, se eu vivo somente para satisfazer os meus desejos, a minha felicidade, há um vazio. Vai cair num vazio, né? Eu tenho que atender a necessidade do outro. Eu tenho que servir o outro, né? Ele vai mais além, né? Tanto que no campo de concentração ele fala isso, né? Quando ele percebia que ele estava ajudando, ele era médico, psiquiatra, né? Quando ele percebia que ele estava ajudando o outro, ele se sentia bem, ele conseguia suportar aquela dor, né? E a pandemia aconteceu muito isso, né? Muitas pessoas se abriram a ajudar o outro, a gentileza, né? A gratidão, né? E dando valor aos relacionamentos, né? É muito interessante isso, porque eu lembrava justamente da pandemia, se não me falha a memória, 2021, no Encontro Internacional de Psicologia, afirmaram que além da psique, também o psicólogo adentrar um pouco no espírito, né? Ter uma compreensão de espiritualidade, porque nós somos essa corporeidade, essa inteireza, como o Senhor falou, né? Falando ainda um pouquinho do vazio, esse La Paix de l'Ouvide, né, que fala aos franceses, esse chamado do vazio que hoje é muito presente, justamente o Setembro Amarelo, para nós estarmos atentos a esse chamado do vazio, né? Queria que o senhor, aquela pessoa que às vezes sente esse chamado do vazio,
como dizia Nietzsche, né? Que vai desacreditando em si mesmo, desconstruindo o sentido de ser e estar no mundo, né? Às vezes até tirando a presença do sagrado, a presença de Deus na sua vida, ou então esse chamado do vazio, como dizia Sartre, que é um salto no nada, ou como fala Camus, né, um absurdo que acontece na existência, e esse chamado te chama sempre, né? Diante dessas questões, pode ser que lá em casa tem alguém, né, uma pessoa que está nos escutando ou está nos acompanhando pelas mídias sociais, que sente esse chamado do vazio. O que o senhor diria para essa pessoa que às vezes sente forte o chamado do vazio? Eu vou fazer menção a um outro teórico da psicanálise, da psicologia, Jacques Lacan. Lacan. Ele abordava que o ser humano tem uma falta. É intrínseco no ser humano. Às vezes a gente olha a nossa falta e fala, eu sou infeliz porque me faltou isso ou faltou... Não. Todos nós vamos ter uma falta. E ao me deparar com essa falta, eu não tenho que ficar tentando preencher de qualquer forma esse vazio. Eu tenho que aprender a conviver, porque eu sou humano e humano tem falta. Cabe aí, claro, nesse lugar aí a espiritualidade, mas cabe também uma aceitação de que eu sou um ser faltante. Eu não vou ter tudo a todo momento. Eu não vou ter tudo como eu quero. E às vezes vem a frustração. Eu não tive tudo que eu quis, alguma coisa aconteceu, não foi como eu esperava, o ideal confrontando com o real, né? E aí vem a frustração. E aí vem a pessoa não conseguir assimilar, não aceitar aquilo e se isolar. Porque o grande problema do vazio, o grande problema muitas vezes da questão do suicídio é que ela se distancia, vai se distanciando cada vez mais. E ainda a gente vive uma sociedade, por causa da mídia, por causa de uma série de coisas, que favorece isso. Hoje, infelizmente, falar isso é né, as famílias também passam por uma crise existencial, né? E às vezes encontrar um lugar dentro dessa família não é fácil, não é fácil para ninguém. E aí que vem mais sofrimento, porque puxa, eu não consigo encontrar um lugar, não consigo encontrar, né? Então é ter essa noção de que a gente tem esse vazio. E não é porque isso está acontecendo somente comigo, poxa, é porque eu fui mal amado ou porque minha história me diz isso, né? Não é não agir contra você, entender que isso é passar por uma aceitação, né? E buscar cada vez mais um aceitar-se, ou entender que você não está sozinho nesse mundo, que você não está isolado, que você tem como recorrer. E aí eu vou fazer menção a uma questão da oração, da espiritualidade, da meditação, de que você tem como recorrer a algumas coisas. E assim, busque alguém para conversar, que seja um padre, né, que seja alguém amigo aí mais próximo, né, que você possa tentar, né, nesse momento se abrir um pouco, porque aí esse fardo vai se dissolvendo, vai tirando um pouco, né? Muito bem, obrigado, Pedro, pela sua participação, a partilha, né, que todos aqueles que estão nos acompanhando possam recuperar, redescobrir, como disse o Carlos, o sentido da sua vida, a celebração, né, e caminhando juntos, né, possamos, como você disse, dissolver esse fardo que o vazio porta e faz a gente tornar a vida um pouco mais pesada e difícil, né? Então, nossa gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Que tenha outros momentos assim no nosso programa vocacional. Amado coração, queremos agradecer a sua presença hoje no nosso programa e vamos juntos pedirmos ao bom Deus que a cada dia, a cada amanhecer, possamos redescobrir o sentido da nossa vida,
sempre transcendendo os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, tendo um coração para o alto. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa vocacional, um chamado de amor. Senhor, chamaste-me, aqui estou.